Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de mostrar os 35 livros que eu escolhi para ler antes dos 35 anos. Vamos lá, eu amo um desafio, eu amo uma lista de livros, então eu decidi escolher 35 livros para ler antes dos 35 anos, afinal, semana que vem, sexta-feira, dia 8, é meu aniversário de 31 anos, então temos aí 4 anos pela frente para ler essas 35 obras aqui, vai dar mais ou menos 8, 9 obras por ano, e eu espero que daqui a 4 anos eu ainda esteja aqui pelo YouTube e venha compartilhar com vocês essa lista, o que eu cumpri. Eu espero ler todos esses livros que estão aqui na lista, todos eles têm um motivo em especial. E também, conforme eu for lendo, eu vou comentando, fazendo resenha, comentando nos vlogs, comentando também lá no Instagram. Se você não me segue, aproveita e já me segue lá, @cidavarela. Eu também compartilho, né, um pouco mais da minha rotina, os livros que eu tô lendo em tempo real. Também, quem sabe, daqui uns 2 anos, né, eu faça outro vídeo pra ver o que eu já cumpri, o que ainda falta cumprir. Vamos lá, eu selecionei 35 autores diferentes. Eu comecei selecionando os autores que eu queria ler. Faz um mês, mais ou menos, que eu comecei a fazer essa lista. Então, essa lista já foi bastante revisada, já revisei bastante. Já tirei alguns nomes, coloquei outros, mudei a obra, né? Deixei o autor, mas mudei a obra. Enfim, vou falando, comentando com vocês aqui. E eu acho que ficou uma seleção bem legal de 35 livros. São livros que realmente eu quero ler. Alguns autores eu já conheço, outros ainda não, mas eu tenho interesse em conhecer alguma obra, porque eu acho que eu vou gostar bastante. Vou começar aqui com o meu autor queridinho da vida, C.S. Lewis. Eu gosto muito da escrita do C.S. Lewis em forma de cartas, é uma maneira que fala muito comigo, né? Inclusive, Cartas de um Jovem Aprendiz é o meu livro favorito dele, um dos livros favoritos da vida. Então, eu selecionei cartas de C.S. Lewis, esse eu ainda não tenho aqui na estante, eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. E esse é um livro que eu quero muito ler do C.S. Lewis, eu acho que é uma forma de conhecer mais ele também, né? Pois são seus pensamentos, as suas reflexões, são coisas mais pessoais. Então, eu acho que é uma boa forma de conhecer mais do autor e é uma forma de escrita dele que eu gosto muito. O próximo que eu escolhi para essa lista eu também ainda não tenho aqui, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Eu tenho aqui Ana Karenina, já li Felicidade Conjugal e também li uma autobiografia que saiu pela editora Mundo Cristão e eu gostei muito da escrita do Tolstói. E eu coloquei Guerra e Paz aqui nessa lista realmente para me desafiar. Eu quero ler Ana Karenina esse ano, mas Guerra e Paz eu sei que é enorme, então é mais como um desafio pessoal mesmo de ler e terminar essa obra. Eu já comentei aqui, eu não sei se foi no último vlog ou no outro vídeo de leituras, que eu tenho um pouco de dificuldade com calhamaços, com livros maiores. Então, realmente, Guerra e Paz está aqui como um desafio. Uma observação, que a minha intenção aqui não é falar a sinopse dos livros, até porque, né, eu não li, então eu não procuro muito saber o que acontece, eu gosto de sempre na surpresa. Então eu vou comentar aqui os motivos que eu escolhi, se foi pelo autor, se foi por uma indicação. Enfim, vocês vão vendo aí conforme o vídeo for continuando. E a próxima autora, que também não poderia deixar de estar aqui, é Jane Austen com A Abadia de Northanger. Eu já li dela Persuasão, Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade, que é meu livro favorito da vida. Inclusive tem uma resenha super completa aqui e também mostrando as minhas 7 edições. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá ver depois. E assim, um livro que fala muito comigo. Eu gosto muito da escrita da Jane e A Abadia de Northanger é um que eu tenho muita curiosidade, então eu coloquei ele aqui nessa lista. O próximo é um que eu tenho aqui, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro era para eu ter lido ano passado, estava na lista de 12 livros. Eu até separei as partes, porque a minha intenção era ler uma parte por mês, mas não rolou. Eu nem cheguei a começar, eu separei e esqueci do livro. Então tá aqui uma meta aí para ler antes dos 35 anos, né? O Dostoiévski é tão conhecido aí. Então fica aqui registrado a meta de Dostoiévski antes dos 35 anos. O próximo eu não tenho aqui, mas é de um autor que eu tô lendo no momento, que é do Victor Hugo. Eu tô lendo Os Miseráveis. E eu coloquei aqui na lista O Corcunda de Notre Dame. Eu acho que é uma leitura que eu vou gostar bastante pela ambientação, pelas adaptações que a gente já conhece aí da obra, e eu acho que eu vou gostar bastante, então, de O Corcunda de Notre Dame. O próximo é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu li Uma Canção de Natal ano passado e gostei muito da escrita do Dickens aí, né? Eu gosto de autores ingleses da era vitoriana e eu acho que o Dickens tem muito potencial para se tornar um dos meus autores favoritos, por isso eu quero ler mais obras dele. Então eu coloquei Grandes Esperanças porque eu já tenho aqui e também quero ler Oliver Twist, David Copperfield,
Então, coloquei um Dickens aqui nessa lista. O próximo é de um autor que eu me apaixonei ano passado, que é Machado de Assis com Dom Casmurro. Eu ainda não li essa obra na íntegra, eu lembro de ter lido resumos no ensino médio, mas quero muito aí conhecer a história de Capitu e de Bentinho. Esse provavelmente eu vou ler agora em abril. As meninas do Insta estão organizando uma leitura coletiva e a leitura de abril é Dom Casmurro. Então é um que eu vou dar check em breve. O próximo é um livro que eu não tenho aqui, que é Otelo, do Shakespeare. Eu comecei a ler Shakespeare ano passado, eu li 4 ou 5 livros dele, e eu me apaixonei. Esse ano eu já li Shakespeare. Vou ler mais Shakespeare esse ano, inclusive junto com o meu clube do livro, né, que é o Clube Travessia. Eu vou deixar o Insta aqui pra você ir lá seguir. Mas eu coloquei aqui Otelo porque é uma obra que eu tenho muita curiosidade, também é uma obra super famosa. Então eu coloquei essa como meta para ler antes dos 35 anos. Outro autor que eu conheci ano passado e que eu me apaixonei, o livro que eu li dele foi um dos meus favoritos do ano, entrou para os favoritos da vida, que é Thomas Hardy, e eu li ano passado Judas, o Obscuro, e gente, esse livro é muito bom mesmo. Quem me segue lá no Insta já tá cansado de saber disso. Eu falei muito dele ano passado, eu até hoje me pego pensando no livro, pra vocês terem noção de quanto esse livro falou comigo. Realmente é um livro assim que faz você pensar muito. Então, nessa lista do Thomas Hardy, eu coloquei O Retorno do Nativo. Eu quero também ler mais obras do Thomas Hardy. Eu sei que no Brasil ainda não temos muitas publicadas, mas essa aqui não poderia deixar de estar na lista. O próximo é um outro livro super conhecido, que a Fê inclusive leu esse ano, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Outro clássico aí super conhecido. Eu já tinha uma outra edição aqui na estante faz muitos anos, uma edição de bolso, mas a letra era bem pequena. Então eu tentei ler, mas cansava os olhos de tão pequena que era a letra. E agora então eu tenho uma edição aí maior, né, mais confortável, então vou fazer essa leitura. Então está aqui nessa lista e eu vou ler O Morro dos Ventos Vivantes. O próximo eu não tenho aqui, mas é de um autor que eu conheci ano passado, que foi o melhor livro que eu li ano passado, foi desse autor, que é Érico Veríssimo. Eu confesso que aqui eu fiquei muito em dúvida entre Incidente em Antártida, que é um clássico aí do autor, e também Olhai os Lírios do Campo. Eu analisei bem e coloquei aqui Olhai os Lírios do Campo, porque eu acho que é um livro que tem assim muito potencial para se tornar um dos meus livros favoritos da vida. Eu gostei muito da escrita do Érico e toda vez que eu vejo lá no Instagram alguém postar essa resenha, eu sempre digo que eu quero muito ler e eu tenho essa impressão de que vai ser um livro assim que vai tocar muito no meu coração, que vai falar comigo. Então tá aqui Olhai os Lírios do Campo. O próximo é um livro que eu não tenho aqui, que eu ainda não li nada do autor, que é O Conde de Monte Cristo, do Dumas, né? Um livro enorme aí. Tem que ter coragem para ler esse livro, para terminar. E eu tenho muita curiosidade em ler esse livro. Eu sei que um homem vai ser acusado, né, de um crime que ele não cometeu. Ele vai tentar se vingar dos seus inimigos. E esse vai ser realmente um desafio. O próximo é Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. Essa edição linda da editora Sétimo Selo. Inclusive, nós temos cupom de desconto lá no site da editora Cida5. Vou deixar aqui na descrição também. E Mulherzinhas é um livro que eu queria ler há muito tempo. E eu quero ler esse ano ainda, se eu conseguir, né? É uma história aí que toca muitos corações. Eu vejo muita gente falar bem dele, então ele não poderia deixar de estar nessa lista. O próximo eu também tenho aqui, que é Pais e Filhos, do Turgenev. Turgenev foi o primeiro autor russo que eu li. Eu li primeiro Amor dele e eu me apaixonei. Achei a escrita muito fácil, muito tranquila, super fácil de compreender. Li também Diário de um Homem Supérfluo, final do ano passado. Óbvio que eu não poderia deixar de citar aqui o Turgenev com Pais e Filhos, que acho que é a sua obra aí mais renomada, é mais conhecida. O próximo é de uma autora que eu não li nada ainda, mas eu quero muito ler. Eu tenho essa impressão que eu vou gostar muito da autora, que é Middlemarch, da George Eliot. Eu não li nada ainda dela, mas eu tenho muita curiosidade, então eu escolhi essa obra para estar aqui nessa lista. A próxima é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é um livro que obviamente teria que estar aqui. E se eu não ler esse ano, a Dona Fernanda, ela vai me encher o saco, porque ela está desde janeiro falando que eu preciso ler essa obra, então eu preciso ler essa obra. Confio muito nas recomendações da Fê, ela sempre assim, tem dicas maravilhosas, ela sabe muito de literatura. Então, Jane Eyre tá aqui e esse é um dos livros que eu também pretendo já ler esse ano. O próximo é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ano passado eu li Crônica de uma Morte Anunciada e gostei muito. É uma leitura que fluiu demais, que você quer saber o que acontece. Então eu resolvi colocar um Gabo aqui, né, nessa lista. É um autor que eu quero ler mais coisas também. Ele tem muitos livros, né, lançados.
então eu quero conhecer mais obras desse autor. O próximo é o autor favorito do meu autor favorito. Estamos falando aqui de George MacDonald. Eu não li nada ainda dele. Ele tem muitas fantasias escritas, né? Alguns livros cristãos também. Mas eu selecionei aqui Lilith, que é um dos livros preferidos do C.S. Lewis. E eu confesso que esse aqui também está como um desafio, né? É uma fantasia. É um gênero que eu não gosto muito, que eu realmente não leio muito. Então eu coloquei aqui um George MacDonald para me desafiar. O próximo livro eu vi muito no canal da Ju Cirqueira, vou deixar o canal dela aqui. Eu acompanho a Ju faz muitos anos mesmo, desde o comecinho do canal dela, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. E eu sempre tive muita vontade de ler algo dele. Ratos e Homens também é um livro dele que eu quero muito ler, mas selecionei aqui, acho que essa obra mais conhecida, né, que é As Vinhas da Ira. O próximo é um livro que tá na minha lista de 12 livros para esse ano, então que eu também vou ler esse ano, é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, também é da Sétimo Selo, onde nós temos o cupom ali que eu deixei para vocês. E esse aqui é um livro que eu preciso ler logo, já era para ter lido há um tempo. Eu tenho muita curiosidade em saber o que acontece aqui, né? Todo esse medo aí da velhice, a preocupação com a beleza, enfim, é um romance vitoriano. Eu amo romances vitorianos. Fala muito comigo, eu gosto muito dessa época, é a minha zona de conforto. Então eu acho que eu vou gostar bastante. O próximo é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, esse livrão nessa edição linda da Editora Record também, que é parceira aqui do canal. E eu quero muito ler essa obra, tenho muita curiosidade. Sei que é um pouco difícil, né, de engrenar, então você tem que estar bem concentrado, tem que prestar atenção, tem que se dedicar. Então esse livro eu sei que vai ser num momento que eu esteja bem tranquila para ler essa obra. O próximo é mais uma indicação da Dona Fernanda, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Foi esse livro aí que deu origem, né, ao nome do nosso clube, Clube Travessia. E eu não poderia deixar de colocar então nessa lista um livro que já é muito especial, mesmo sem eu ler. E a Fê sempre recomenda, ela disse que foi o melhor livro que ela leu ano passado, então como eu confio nas recomendações dela, eu não poderia deixar de trazer esse livro aqui. O próximo eu também não tenho aqui, que é O Falecido Mattia Pascal, do Pirandello. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro, né? Eu acho que eu vou gostar muito. Eu acho que é bem o estilo de livros que eu gosto, então eu tô com muitas expectativas para esse livro. O próximo eu também tenho aqui, que é da editora Record, né? Nossa parceira aqui, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um autor nacional aí, renomadíssimo. Acho que é a sua obra mais conhecida. Eu quero muito fazer essa leitura, espero que eu consiga ler esse ano já, porque realmente eu tenho muita curiosidade. O próximo eu ainda não tenho aqui, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Eu vi muita gente falando bem desse livro, a Morgana também. Ela gosta muito desse livro, acho que é um dos seus favoritos da vida, salvo engano. Vou deixar o canal dela aqui para vocês acompanharem também. Eu tenho muita curiosidade há um tempinho já. Eu queria ter lido ano passado, mas acabei deixando pra lá, o tempo passou. Mas eu quero ler antes dos 35, então, né? O Deserto dos Tártaros. Eu já ouvi falar que é um livro bem reflexivo, que faz você pensar muito, né, sobre a vida. Então, eu tenho muita curiosidade nessa obra. O próximo aqui é O Senhor das Moscas, do William Golding. Eu ainda também não li, não tenho essa obra aqui, mas também vejo muita gente falar bem, né? Eu sei que tem um filme também que eu ainda não vi, mas eu tenho muita curiosidade nessa obra, então ele também tá aqui nessa lista. O próximo é de um autor que nós leremos no clube esse ano, que é o Albert Camus, né? Nós leremos O Estrangeiro lá no clube, mas eu coloquei nessa lista A Peste. Eu acho que é um livro também que vai ser mais desafiador. Eu tenho muito, então, vontade de ler essa obra, de conhecer, de me dedicar, então não poderia deixar de estar aqui. O próximo é um livro que está há muito tempo na minha lista de desejados, que é Vozes de Chernobyl, da Svetlana. Esse sobrenome que eu não vou usar para pronunciar para não estragar minha reputação aqui nesse YouTube. Mas é um livro que está há muito, muito tempo na minha lista de desejados. Eu ainda não criei coragem para comprar, sempre fico ali avaliando e não compro. Mas é um livro que eu quero muito ler, faz muito tempo que eu quero ler esse livro. Então coloquei aí realmente uma espécie de desafio para eu ler essa obra. O próximo é de um autor que eu li ano passado, que foi o Goethe. Eu li Sofrimentos do Jovem Werther, gostei bastante, é um romance epistolar, né? Eu gosto dessa forma de escrita. E eu tinha colocado aqui Fausto, né, que é uma obra super renomada do autor, só que é uma obra densa, enorme, então eu troquei e coloquei aqui as afinidades eletivas. Eu acho que eu vou me identificar melhor com essa escrita do Goethe. Quem sabe aí Fausto também vem nesse meio tempo. Vai depender muito aí dos meus momentos, enfim, porque Fausto eu sei que é uma obra que vai
precisar de mais dedicação. Então eu resolvi colocar aqui as afinidades eletivas. O próximo é O Peregrino, do John Bunyan, um dos clássicos cristãos aí mais conhecido no mundo todo. E eu quero muito ler essa obra, porque eu quero ler O Regresso do Peregrino, do C.S. Lewis, então eu preciso fazer essa leitura antes, né? C.S. Lewis sempre influenciando as minhas leituras. Então tá aqui O Peregrino. O próximo que eu tenho aqui é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. A Morgana também leu esse livro esse ano, acho que ela tá relendo, inclusive. É um livro que eu sempre tive muita curiosidade em ler, e eu acho também que eu vou gostar bastante. Mais um nacional aqui, Jorge Amado, com Teresa Batista, Cansada de Guerra. Esse é um livro que eu sempre tive muita curiosidade, apesar de que eu sei que ele vai ser um desafio para mim, pelos temas tratados aqui, né? Por tudo que a Teresa ali viveu. Eu acho que para mim vai ser um pouco difícil e realmente está aqui para me desafiar. E eu acho que vou precisar de um tempinho aí para digerir esse livro. Eu sei que ele vai tratar de assuntos um pouco mais pesados, que eu não gosto tanto na literatura, mas é uma obra aí, né, super conhecida, é uma obra nacional. Eu quero ler mais Jorge Amado, até porque eu tenho uma coleção dele aqui, né, então eu quero ler um pouco mais. E eu escolhi para essa lista, então, Teresa Batista, Cansada de Guerra. A última irmã Brontë por aqui. Temos aqui A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. É um livro que faz tempo também que eu quero ler. Então, para fechar aí o trio das irmãs Brontë, não poderia deixar de ter essa obra aqui. O próximo é Drácula, do Bram Stoker. E faz tempo também que eu tenho essa obra aqui. Também queria ter lido ano passado e não rolou. Então, eu coloquei como um desafio antes dos 35 anos. Temos 4 anos pela frente para ler Drácula, mas espero não demorar tanto assim. Que o Drácula, então, é uma obra também que já teve muitas adaptações, super reconhecida, mas eu acho que a experiência do livro sempre é muito melhor. A gente sempre consegue enxergar com outros olhos, de uma outra forma, fala conosco de uma outra forma. Então tá aqui Drácula e eu tenho muita expectativa de que eu goste bastante. E o último, mas não menos importante dessa lista, é um livro que eu não tenho aqui, que é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu quero muito ler algo dessa autora. Eu tenho essa impressão de que eu vou gostar muito dela também, então eu escolhi Norte e Sul aí. Então, fechando essa lista de 35 livros. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu selecionei realmente obras que eu tenho interesse, autores que eu tenho interesse em ler. Vou deixar aqui no box da descrição os links para todos esses livros na Amazon. Lembrando que comprando qualquer item através desses links, você me ajuda muito no crescimento do canal. Eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso, mas é uma forma de apoiar, né, o crescimento do canal, para que eu consiga investir mais aqui também. Os livros que eu ainda não tenho aqui estão aqui na minha lista de desejados. E se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, eu vou deixar identificado, né, com a prioridade alta, escrita lista dos 35. Então vocês já sabem aí a edição, né, que eu quero ter como prioridade, a edição que eu quero ler. Vou deixar aqui também. Então, caso vocês queiram me enviar alguma coisa dessa lista também, eu agradeço desde já. É também uma forma de apoiar aqui o canal para que eu traga mais conteúdos. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com um amigo aí que gosta de leituras, que gosta de ler. É uma forma também, né, de apoiar o canal, compartilhando com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Me siga nas redes sociais. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.